Irmãos, bom dia, a graça e a paz, uma semana abençoada para todos. Quero deixar umas reflexões aqui, que na palavra de Deus a gente tem que observar os detalhes. Quais são esses detalhes? Um deles, Atos 13:9. Paulo, que também se chamava Saulo. Então muitos aí pregam que Paulo mudou o nome para Saulo, Saulo para Paulo, quer dizer, de Saulo para Paulo. Não mudou. Atos 13:9 fala que Paulo, que também se chamava Saulo. Ageu 2:8 e 9. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Não é a glória da segunda casa, é a glória desta última casa. Não importa se é segunda ou terceira, isso também a gente tem que olhar no contexto. Mas é a glória desta última casa. São detalhes que a gente não observa. Isaías 55:11 é a que eu mais escuto. A palavra de Deus não volta vazia. Não, a minha palavra não voltará para mim vazia. Deus falou, ele vai fazer. A palavra dele honra ele mesmo, é a palavra dele. Não é a palavra de Deus volta vazia, não. Ela não volta para ele mesmo. Então, se ele falou, ele cumpre. Atos 2. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que está falando ali? Eles falam que Paulo caiu do cavalo. Não, caindo em solo. Não sabe se ele tropeçou, ele caiu, o que aconteceu? Naquela época falava-se falava não, andava muito a cavalo. Mas a Bíblia fala, e caindo em terra, não fala que ele caiu do cavalo. Então, o que eu estou falando aqui nesta manhã? É que toda palavra a gente tem que olhar as entrelinhas, tem que olhar os detalhes, né? Então, como Satanás é opositor, diabo é acusador e inferno e sepultura, então quando você vê os versículos nas entrelinhas, você consegue perceber isso claramente na Bíblia, né? Essas traduções, antigamente era um dialeto local, era um adjetivo local. É como eu falo assim, nossa, essa mulher é uma galinha. Significa o quê? Que ela é uma galinha? Não, significa que ela é um pouco para frente. É isso. É a mesma coisa de dialeto local, né? Quando Jesus falou que ele venceu a morte, pegou a chave do inferno, aí o que eles pregam pra gente? Que Jesus foi lá no inferno e pegou a chave lá na mão do capeta. Não tem nada disso. Significa que ele venceu a sepultura, venceu a morte. Ele pegou a chave da morte, a chave do inferno, que é a sepultura, e venceu o inferno. Venceu o quê? A sepultura. Venceu o quê? Pegou a chave de quem? Da morte. É isso que está falando. Ele não foi lá, igual eles pregam aí, para colocar medo nas pessoas, não. Tá bom? Que seja uma semana abençoada, mas que nós possamos ver aí sempre as entrelinhas. É nas entrelinhas que a gente descobre a verdade. Mas o que? É estudos, detalhes. Peraí, vamos retomar o texto aqui para gerar um contexto para não virar pretexto. Retoma no texto novamente, olha nas entrelinhas para que não sejamos enganados. Eu somente fui enganado quando às vezes eu era muito preguiçoso, né? Não adianta, eu estou sendo um pouco aqui repetitivo, prolixo, mas tem que ser, sabe por quê? Porque tem pessoas chegando aí novas que ficam desconfiadas, gente, para que eu chegasse neste patamar que eu estou hoje aqui, eu sofri muito uma desconstrução. Para algumas pessoas é fácil, para outras são mais difíceis, mas é necessário que haja uma desconstrução para a gente saber a verdade. Agora tem gente que não quer paciência, que Deus abençoe da mesma forma, mas quer ficar sendo enganado, fica. Né? Então, quando Jesus falou que ele venceu a morte do inferno, ele venceu a sepultura e pegou a chave da morte. Ele não desceu lá igual eles pregam aí não, porque não existe esse tal de inferno. Inferno é sepultura. É um dialeto local. É aquilo que eu falei. Quando fala que uma mulher é uma galinha, significa que ela é um pouquinho para frente, ela é assanhadinha. É só isso, que, né? Infelizmente, mas depende de cada um, é problema de cada um. Mas é um dialeto. Não significa que ele é uma galinha mesmo. Então é a mesma coisa, não significa que ele é o diabo. Eles inventaram. Quem inventou isso foi o primeiro século da Igreja Católica, os pintores, para fazer medo nas pessoas, naquela época de Lutero lá.
né, no primeiro século também da era cristã, eles fizeram muito isso, a Igreja Católica fez muito isso, e tinha os pintores que pintavam coisas horrendas, porque as pessoas não tinham acesso às escrituras. Então, quando ela não tinha acesso às escrituras, eram leigas, os padres faziam a missa de costa em latim, entendeu? Então, assim, colocavam as imagens, as pessoas viam as imagens, ficavam com medo e davam o dinheiro para ganhar terreno no céu. Todos conhecem a história. Só veja lá o filme Lutero, 1517, Martinho Lutero, 1517. E Lutero não falou isso com vocês também não, mas porque Lutero não queria desagregar da Igreja Católica. Ele achou que estava fazendo um favor para o Papa. O Papa que excomungou, porque o Papa também estava envolvido, entendeu? No meio da picaretagem também. Então, Martinho Lutero denunciou, por isso que foi chamado Reforma Protestante, que protestou contra o papado, só que ele achou que o Papa estava do lado dele. Mas não, ele estava fazendo parte também das corrupções de vender terreno no céu. E o Lutero descobriu isso, contou para ele, achou que isso aí o Papa ia abominar, não, mas eles também, a maioria da Igreja Católica ali naquela época de 1517 ou até antes, estava envolvido no meio das falcatruas, né? Então, ó, Paulo, que também se chamava Saulo, Atos 13:9, ageu a glória desta última casa, não é da segunda casa. Isaías 55:11, a minha palavra não voltará para mim mesmo, para Deus. Eu falei e vou cumprir, vazia. O que eu falei vai ser cumprido. Atos 2, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 2, não caiu do cavalo, ele caiu em terra. E assim é toda a escritura. Tem muitos outros exemplos que as pessoas falam aí e que a gente pode aplicar na Bíblia. E o seguinte, ó, já que eu falei dessa forma, eu vou lá ver como é que é, tá bom? A graça e a paz, Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada.